disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás, na frente, se tiver alguém, e diga assim para ele assim: o valor de uma vida. Olha para ele, não. Minha fala, eu acho que dá para melhorar, né? Olha para ele e fala assim: você, fala para ele assim, o valor de uma vida. O valor de uma vida. Queridos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas deixaram de ter valor. Sim ou não? Sim ou não? Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas deixaram de ter valor. Às vezes, o que nós temos percebido é que coisas têm valido mais do que pessoas. Porque quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, eu não sou contra o progresso, eu não sou contra a tecnologia, amém, amados? Eu até creio, mas eu fico observando. Eu estive recentemente no Walmart, lá em Curitiba, e eu me lembro que quando eu entrava no estacionamento do Walmart, tinha uma pessoa que entregava um tiquezinho para mim. E quando eu saía, uma outra pessoa recolhia aquele tiquezinho. Agora eu entrei lá no Walmart e não tinha ninguém me entregando tique, e nem a máquina, né, na verdade, me entregando nada. E saí, ninguém me deu tique, eu não entreguei tique para ninguém. Mas também, né, nos shoppings, né, tinha alguém que entregava o tique para você, e quando você saía, tinha alguém, né, que você entregava o tique. Hoje, você aperta o botão, né, por favor, aperta o botão, sai do depósito, por favor, insira o cartão, né, enfim. Tudo isso, querido, tem levado, na verdade, a igreja e o mundo a viver essa troca de valores, onde as coisas, na verdade, passaram a ter um valor maior do que as pessoas, do que as vidas. E nós vivemos num tempo onde vidas deixaram de ter o valor que elas deveriam ter, e as coisas passaram a valer muito mais do que as vidas. E o texto que nós lemos mostra algo parecido. Por quê? Porque todo mundo conhece Atos capítulo 9, começa ali do verso 1 sobre a conversão de Paulo. Ou seja, alguns dizem Saulo, mas ele se converte ao Senhor, ele tem aquela experiência tremenda, ele tem aquele momento onde Jesus se revela a ele cai no seu cavalo, ele fica cego, ele é levado, alguns acreditam que ele foi levado pela mão, outros já dizem que, eu não sei se ele foi levado pela mão, não vou entrar nessa questão. A verdade é que do lugar que ele caiu, ele precisou ir até um lugar onde ele estava ali alojado, e ele começou então a orar ao Senhor e a pedir que Deus viesse restaurar a vista dele e cumprir na vida dele o seu chamado, o seu propósito. E ele acaba de ter essa experiência. E sem saber, querido, porque ele estava lá orando, ele estava lá clamando, Deus chega num outro lugar para uma outra pessoa e diz para ele: olha, eu quero que você levanta daqui, eu quero que você vá até a rua tal, na casa de tal pessoa, porque lá vai estar uma pessoa assim, orando e pedindo, e ele viu alguém entrando e colocando a mão sobre ele. Quando Deus fala isso, ele chega e fala assim: mas Senhor, verso 13, respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em outras palavras, minha querida, o que Ananias estava dizendo? Senhor, eu acho que o senhor errou, hein? Esse camarada não vale nada, esse camarada é terrível, esse camarada, se eu disser para ele que eu sou crente, ou se eu chegar lá para pôr a mão e orar por ele, ele vai mandar me matar na hora. Senhor, esse camarada aí não é o que o senhor está pensando, não. Eu acho que o senhor não conhece muito bem quem é ele. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas para mim, Ananias não conhecia o valor de uma vida. Para mim, Ananias não tinha noção. Ananias não tinha noção do quanto vale uma vida para Deus, do quanto
capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, o texto está dizendo assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não importa quem quer que Ele seja. E Ananias, querido, quando Deus manda ele ir até onde Paulo estava, para orar para Paulo, para que Paulo se tornasse um servo de Deus, um enviado de Deus, um missionário de Deus, um líder de Deus, um homem de Deus, Ananias disse para Deus o seguinte: pastor Carlos, Senhor, há muito temos ouvido dos males que esse homem faz. Em outras palavras, Ananias está dizendo: Senhor, esse homem aí, ele não vale nada. Esse homem aí, eu vou dizer para o Senhor, esse homem não presta. Esse homem não tem jeito para ele. Esse homem, a vida dele é uma vida cruel. Esse homem aí só faz mal para a igreja, só faz mal para os crentes. Esse homem tem que ir para o inferno. Era mais ou menos isso que Ananias estava querendo dizer. Mas Deus chega para Ananias e diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ainda bem que Deus não nos vê como os homens nos vê. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ainda bem que Deus não te vê como os homens te veem. Graças a Deus. Ainda bem que Deus não me vê como muitas pessoas me veem. Ainda bem que quando Deus olha para mim, Ele não olha, pastor Carlos, como muitas das vezes eu vejo as pessoas me olhando. Porque muitas das vezes, querido, nós olhamos para as pessoas e menosprezamos. E não damos o valor que nós deveríamos dar. Quantas das vezes, quando eu me converti e fui consagrado ao pastorado, fui consagrado a pastor com 21 anos, dia 2 de novembro de 1991. Então imagina, querido, essa pessoa aqui, na época com 47 quilos. Imagina, viviam cantando uma música para mim que diziam assim, que o meu paletó de estrada era de uma lista só. Hoje não pode ser uma lista só, porque daí não fecha. Tem que ser mais de uma lista. Mas eu me lembro, querido, minha esposa é testemunha, eu tinha sido convidado para pregar no congresso do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Pentecostal Missão Divina em Guaianazes, São Paulo. Querido, o auditório estava cheio, era um ginásio, muita gente. O púlpito era dessa altura, mais ou menos. E aí me chamaram, nós queremos, eu vi hoje, o pastor Carlos falando umas palavras bonitas, depois me dá umas aulas, palavras bonitas assim também. Eu não consigo, eu sou, chucro. Minha esposa tem que pegar no meu pé, você tem que aprender a falar, mas eu vou aprender. Amém? Vou aprender a pregar, vou aprender a falar. Deus é bom, Ele vai me ajudar. Pode ter certeza disso. E aí então, nós queremos convidar o preletor da noite para tomar lugar na tribuna. Eu falei assim: nossa, preletor, tribuna, que negócio é esse? E eu subi, e eu via que todo mundo chegava lá, dobrava os joelhinhos, assim. Não sei o que eles faziam, mas eu falei assim: eu vou fazer a mesma coisa, Subi lá, dobrei meu joelhinho, e alguém, querido, estava um monte de senhores sentados. Perdi meu tempo. Saí da minha casa para vir aqui ver um moleque desse pregar. E daquilo lá, doeu nos meus ouvidos. Eu sentei assim e falei assim: Deus, a minha vontade era de ir embora na hora. Eu falei assim: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu me lembro que eu tinha levado um menino que me ganhou para Jesus, ele cantava. E ele foi cantar então o
negocinho lá de colocar o som, estava assim, ele tinha me dado o CD. Então ele veio e quando eu fui colocar o CD, saiu uma senhora, talvez você não acredita nisso, mas não perde, querido, fica só nisso. Saiu uma senhora lá do fundo e chegou assim na frente e disse: eis que te digo, não te preocupes com o que acabaste de ouvir. Eu te trouxe aqui, eu vou te usar, porque eu tenho te escolhido. E quando eu levantei, eu chupei meu peito, olhei para todo mundo, sentei na cadeira e disse: agora o moleque vai pregar. E o tema do congresso era: o que queres que eu te faça? Querido, eu até impus minha voz, quero saudar os irmãos, uma graça e a paz do Senhor. Preguei com a voz de um homem. E o povo, querido, mas foi bênção, foi unção, foi glória de Deus. E eu me lembro, querido, que aquela noite, depois que eu terminei, aquelas pessoas: você pode pregar no congresso de jovens, você pode pregar no centro de oração da minha igreja? E a agenda, querido, pulando e batendo. Mas o que eu quero que você entenda é que ainda bem que Deus não nos vê como os homens nos veem. Porque na visão de Ananias, querido, quando Deus disse: olha, vai lá falar com Saulo, ele está lá esperando. Eu já dei até uma visão para ele. Ela disse: Senhor, eu já tenho ouvido que esse homem aí, ele não presta, Deus. Esse homem não vale nada. Senhor, acho que o Senhor se enganou. Esse camarada, olha, esse camarada vai dar muito trabalho para o Senhor. Esse camarada vai dar muito problema para o Senhor. Então Deus chega para Ananias e disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, o amor de Deus não está limitado. Deus não me ama porque eu sou um pastor e que tenho uma vida certinha, e não ama a prostituta porque ela não é nem crente. Deus nos ama de igual modo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama de igual modo. Não importa quem eu seja, não importa quem você seja, não importa o que eu fiz ou o que eu faço, não importa o que você fez ou o que faz, a verdade é que Deus nos ama, independente de qualquer coisa. João escreveu em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz: você nem pensava em amar Deus, mas Ele já te amava. Ele já te amava. Você pode dizer aleluia por isso. Ele já te amava. Ele já me amava. E se eu estou aqui, se você está aqui, é por causa do amor dele, amém, amado? A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. E vos nomeei, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Olha para quem está do seu lado assim: você nem pensava em estar aqui, mas eu já te vi aqui. A Bíblia diz lá no Salmo 139, verso 16, que ainda quando eu era uma substância informe, Deus já tinha escrito e determinado todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Nós precisamos aprendermos como igreja e vivermos essa realidade. Muitos não conseguem olhar para as pessoas pelo que elas são, e sim pelo que elas têm. Muitas pessoas, querido, não conseguem olhar para a pessoa e valorizar ela por aquilo que ela é, ou seja, ela é alguém especial. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é especial. Seu pai é especial, sua mãe é especial, seus filhos são especiais, seus netos são especiais. Nós somos especiais para Deus. Aleluia. Agora presta bem atenção, querido. Eu não sou especial porque eu estou aqui bonitinho.
engomadinho nesse terno. E querido, eu quero dizer para você que eu sou especial para Deus, não é por causa da roupa que eu estou vestido, mas é por causa daquilo que Deus fez na cruz do Calvário por mim, aleluia. Ele me amou, querido, Ele te amou, Ele nos amou. Mas muitas das vezes nós não conseguimos ver isso. Existe uma passagem na Bíblia que nos ensina algo muito forte sobre essa questão do valor das pessoas, do valor das vidas. Quando nós abrimos a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 3 até o verso 20, fala lá sobre a passagem da mulher samaritana. Todo mundo conhece essa passagem. A Bíblia diz que Jesus, então, ele resolve ir para a Galileia, só que ele tem que passar por Samaria. E ele para junto a um poço. Todo mundo conhece essa história. E lá ele encontra uma mulher. E queridos, para podermos cumprir a ordem de Jesus, que é essa aí, de por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. E no texto de João, que eu citei, da mulher samaritana, nós vemos, querido, alguns paradigmas que Jesus precisou quebrar para que aquela mulher fosse salva. E não só para que aquela mulher fosse salva, mas para que as pessoas da cidade de Samaria fossem salvas. E o primeiro preconceito, ou o primeiro paradigma, na verdade, que Jesus precisou quebrar foi o preconceito. Por que preconceito? Porque havia um preconceito. Quando Jesus pede água para aquela mulher, qual foi a resposta? Como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou samaritano? Aí, em algumas Bíblias, abre parênteses, diz assim, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Fecha. Mas, queridos, havia um preconceito. E qual que era esse preconceito? Eu não sei se você sabe, mas houve dois cativeiros. Houve dois cativeiros quando o povo de Israel foi levado duas vezes cativos. Um para a Babilônia e outro para a Síria. A diferença entre o cativeiro sírio e o cativeiro babilônico era o seguinte. No cativeiro sírio, eles faziam o seguinte. Eles faziam questão que judeu casasse com judia. Eles não misturavam a raça. Pastor, se eu estiver errado, vocês me ajudam aí, tá? Agora, se vocês também não souber, concorda. Mas eles não misturavam a raça, porque eles queriam mais ou menos, ter um povo forte para ser usado por eles. Já no cativeiro babilônico, eles falaram assim, não, nós não vamos deixar. Então eles começaram a misturar a raça. E eles começavam a casar uma moça judia com um moço babilônico. Ou seja, para que ficasse dividido. Não é verdade? Para que ficasse fraco o negócio. E ali surgiu os samaritanos. No cativeiro babilônico é o inverso, né, querido? Isso. No cativeiro sírio surgiu algumas coisas. Por exemplo, os samaritanos e as sinagogas surgiram lá. Então, quem eram os samaritanos? Eram, na verdade, aquelas pessoas que os judeus não consideravam eles puros, porque era mistura. É como, por exemplo, pegar um crente e casar com um espírito, né? Então, todo mundo diz que crente tem que casar com crente, né? Amém ou não amém? Não é todo mundo não, pastor. A Bíblia diz, também acredito. Então, quando um judeu legítimo, que não tinha mistura de sangue, era judeu mesmo, não era igual eu, né? Judeu português, né? Oliveira é judeu português, é uma mistura, né? Então, um judeu que era judeu mesmo, que não tinha mistura, que a família dele era sangue puro, tinha pedigree, eles olhavam para aquele samaritano, eles menosprezavam. Por quê? Porque eles não concordavam com essa nação, eles tinham raiva deles, havia um preconceito formado. Agora, querido, já havia passado, não tinha mais cativeiro, estava tudo tranquilo, só Roma que dominava o negócio, mas não tinha levado ninguém cativo, ela só dominava. E
Jesus precisou quebrar um preconceito. Um preconceito um paradigma que já perdurava há anos, que já vinha há tempo. Jesus precisou quebrar esse preconceito. Jesus precisou mostrar naquela conversa para aquela mulher que não importa se é judeu ou se é samaritano ou qualquer outra raça, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa, querido, qual é a nossa raça, se eu sou judeu, se eu sou alemão, se eu sou português, não importa. A Bíblia diz que Deus amou a todos. Todo mundo é amado por Deus. Você é amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Mas, querido, imagina se Jesus não tivesse quebrado aquele paradigma, se Jesus não tivesse colocado na mente daquela mulher que aquilo lá, na verdade, não interferia na salvação, que aquilo lá não interferia no plano de Deus, que aquilo lá não interferia no propósito de Deus. Querido, se aquela mulher, na verdade, continuasse insistindo naquela questão, você não pode falar comigo, eu não quero falar com você, eu não quero ouvir você, e virasse as costas e saísse, o que seria daquela mulher, meu filho? Ela não teria sido salva. Agora eu pergunto para você, esse preconceito não existe no meio da igreja? Eu pergunto para você, esse preconceito não existe no nosso meio? Esse preconceito não existe no nosso meio? Quantas vezes você foi chamado para um casamento da sua família, mas você disse, eu não vou porque é na igreja católica? Quantas vezes você foi chamado para participar de uma festa com a sua família, mas você disse, não, eu não vou porque lá vai ter um monte de coisa que não presta, aí eles não são crentes? Mas eu pergunto para você, meu amado, olha para mim, crente, por favor, quando é que essas pessoas vão se converter? Quando nós formos e fazermos discípulo de todas as nações. A palavra igreja, no grego é eclésia, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados para irmos e pregarmos o Evangelho. Mas existe um preconceito, querido, que se estabeleceu pelos mais antigos, que dizem, olha, não se assenta a roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. E nós fomos nos isolando e ficamos agora vivendo essa realidade que Deus está movendo e querendo quebrar, porque nós fomos chamados para irmos aonde o pecador está e falarmos do amor de Jesus para eles. Você não precisa fazer o que eles fazem, mas você precisa ir aonde eles estão e falar de Jesus para eles. Mas é um paradigma que às vezes dói nos nossos ouvidos e pastor, que heresia é essa? Não tem problema, o pastor Carlos depois ele consegue. Se ele não conseguiu, o pastor ajuda. Mas é um preconceito, querido, que precisa ser quebrado. Há um paradigma que precisa ser quebrado. Não é as pessoas que têm que vir a você, é você que tem que ir às pessoas. Olha para quem está do seu lado e diga, não é você, não é as pessoas que têm que vir a você, é você que tem que ir às pessoas. Paulo estava, querido, sofrendo um preconceito. Ananias não queria ir lá. Para que a semente seja lançada, nós precisamos quebrar esse paradigma. Diga para quem está do seu lado, para que a semente seja lançada, nós precisamos quebrar esse paradigma.
Qual paradigma? O preconceito. Nós precisamos quebrar. Nós precisamos ir aonde essas pessoas que estão precisando e falarmos do amor de Jesus. Sua família vai ser salva quando você for lá e pregar o evangelho para ela. Não é se excluindo dela, não é se isolando dela, não, porque eu sou santo, pastor. Não é assim, me desculpa, não é assim. Mas há uma segunda coisa, há um segundo paradigma que o texto da Samaritana nos ensina. E é interessante que Jesus começa a conversar com a mulher, e a mulher chega assim: como é que você vai tirar água? Será que você é maior que o nosso pai Jacó? Você é maior que essa fonte? Qual que é o paradigma? Diga assim: religiosismo. Religiosismo. Ou mulher, ela era religiosa, querido. Era ou não era? Ela falou do Jacó. Ela falou que todo mundo bebeu daquela água. Ela tinha religião. Mas eu vou dizer para você, querido, eu não vou ser bobo de dizer que religião não salva. Porque religião salva sim. Porque Jesus veio para religar o homem a Deus. Ele salva. Mas o religiosismo não. Quantas pessoas, quando Jesus foi questionado sobre como tirar água do poço, havia um paradigma, havia um religiosismo. Sabe, isso é uma coisa que tem sido, assim, uma realidade no nosso meio. Me desculpa, mas muitas das vezes nós somos religiosos. Aquele negócio que o pastor Carlos colocou lá, a semente é a mensagem da palavra de Deus. Então viva, testemunhe, fale, proclame, anuncie enquanto é tempo, que não é tudo panela, conversa fiada, principalmente aquilo lá. Então viva, porque nós somos bons pregadores. Nós sabemos o caminho. Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Quem conhece Provérbios capítulo 22, versículo 6? Levanta a mão assim, sem abrir a boca. Só o pastor. Conhece? O que está escrito lá? Como que é? Ensina a criança no caminho. Eu quero ouvir a dicção sua, bem certinho. Ensina a criança no caminho. Como? No caminho. No caminho? É no ou o? O caminho. O caminho. Não é o, é no caminho. A Bíblia diz no caminho. Qual que é a diferença, pastor Carlos, ensinar no ou o caminho? Hã? Olha lá. No caminho. E o caminho. Qual que é a diferença? Tem alguma diferença? No caminho você anda junto, né? Aí não se perde. O caminho você fala assim, ó. Eu errei o caminho da casa do irmão. Eu já vim, né, na casa do irmão. Em vez de eu pegar Castro ali, eu peguei norte do Paraná. Eu já estava ali no curso. Eu falei assim, não é aqui. É errado. No caminho você anda junto, né? Mas muita gente ensina o caminho. Filho, está na hora, tem que ir para a escola bíblica dominical. E ele não aparece. Manda o filho, mas ele não. Filho, você já orou hoje? O filho pediu para assim, eu não pedi orar ontem. Já leu a Bíblia? É assim. Isso é religiosismo. É religiosismo. A gente conhece toda a verdade, ensina para todo mundo a verdade. Só não vivemos ela. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, o religiosismo atrapalha a semente de ser semeado.
ser semeado. Queridos, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos quebrar esse paradigma. Eu li uma história de um pastor, querido, que assumiu uma igreja, dia 31 de dezembro. Durante o mês de janeiro ele pregou João 3,16. Fevereiro, João 3,16. Março, João 3,16. Abril, João 3,16. Maio, a diretoria se reuniu, chamou o pastor no escritório e disse: pastor, o senhor não tem outra mensagem. O senhor só sabe pregar João 3,16. Ele olhou para a diretoria e disse: você já vive João 3,16? Quando vocês viverem João 3,16, eu prego. Sabe qual que é a diferença? É que a gente sabe muito, mas vive pouco. Isso é religiosismo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: sabe quando as vidas se converterão? Quando nós demos valor para elas. E o valor, querido, é quando nós arrancamos de nós todo o religiosismo e vivemos a realidade da palavra. Jesus andava, Jesus foi questionado muitas vezes: como um pecador, você é um pecador? Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os santos. Eu quero terminar essa nossa conversa mostrando o terceiro e último paradigma. Primeiro, o preconceito, o religiosismo. E agora, querido, uma outra coisa chamada tradicionalismo. Querido, eu quero esclarecer algo nessa noite. Veja que a mulher estava acostumada, e a informação era desde os seus antepassados. E ela chega para Jesus depois de algumas conversas. Ela chega assim: Senhor, olha, diga uma coisa, aonde é que se deve adorar a Deus? Porque os nossos pais disseram que é, e vocês dizem que é. Ela estava acostumada. Tradicionalismo, negócio meio formal, negócio meio quadrado, negócio assim que todo mundo já sabia como que era. Amados, se queremos cumprir a ordem de Jesus sobre fazermos discípulos, nós precisamos quebrar esses paradigmas do preconceito, do religiosismo e do tradicionalismo. Paulo só foi quem ele é por causa disso. As informações que Ananias tinha era essa, de que Paulo era ruim, de que Paulo não prestava. Mas, querido, Deus já tinha feito uma obra na vida de Paulo que Ananias não conhecia. Paulo já tinha experimentado a glória de Deus. Ele já estava até jejuando, já estava até orando. E o Ananias estava lá. Ele mata as pessoas, ele bate nas pessoas. Essa é a visão do tradicionalismo. Aquele negócio assim. É assim, não é assim. Nesses últimos tempos, Deus está movendo a sua igreja. Deus está movendo os seus profetas. Deus está sacudindo essa nação. E há um manto de salvação sobre essa nação chamada Brasil. Onde Deus tem buscado pessoas em tudo que é lugar e tem transformado. Igrejas têm sido alcançadas. Nós vamos ter um evento sábado lá na igreja. É um evento diferenciado. Eu não vou falar aqui. Mas nós vamos fazer uma noite diferente com um grupo chamado Refrigerado. Ele toca música brasileira.
Santo. Eu convidei os 3 traficantes do bairro. E para mim chegar a eles, sabe o que eu fiz, pastor? Eu fui jogar no time que eles jogavam. Eu fui jogar bola com eles. Eles jogam no sábado. E eu fui lá jogar bola com eles. E eu joguei bola com eles. E eu falei para esse cara, eu vou fazer um evento lá na igreja. E eu sei que você gosta, você não vai lá, vou. E eu disse para a igreja, vamos lá. Que são 3 bocas que nós vamos fechar. Porque se nós ganharmos, não fechamos a boca. Ele levou o bigode dos camaradas que combateram. E ele vai me ajudar com a ida para a África. Amém. É verdade. Não é normal. Alguns irmãos do pastor, vai dar certo, você não tem problema. Nós temos um segurança lá. Armando um esquema de segurança, não tem problema. E nós vamos fazer um evento. Sabe por quê? Porque as almas estão sedentas. A Bíblia diz que eles não teriam fome nem sede de comida, mas da palavra de Deus. E sabe o que ele disse para mim? Ele olhou para mim e falou assim, você sabe quem eu sou, não sabe? Sei. Cara, você é diferente. Você conversa comigo, cara. Pastor, não conversa porque sabe que eu não sou, tem medo de mim. Esse cara não tem medo de você, não. Eu tenho medo do meu Deus, que ele pode me mandar para o inferno. Você não pode. Você não tem. Eu creio que há um tempo novo para a Igreja Batista. Aleluia. Eu profetizo. Eu declaro nessa noite. Mas nós precisamos romper paradigmas. Preconceitos, religiosismo, tradicionalismo. Não quero ofender ninguém. Para que essa igreja seja cheia de pessoas salvas, redimidas, lavadas pelo poder do sangue de Jesus. Fiquem pensando.